Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro. Está comigo hoje alguém que já esteve aqui, não exatamente aqui nesse estúdio, mas já esteve participando do programa Palavra Espírita, Matheus Preto. E o Matheus vem do Centro de Educação Espírita Boa Nova de Camobi. Aliás, a camiseta do Matheus está dizendo Centro de Educação Espírita Boa Nova. Correto. Matheus, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater um papo hoje aqui no programa. Por favor. Eu que agradeço a oportunidade, Sr. Jader, e eu transmito a todos fraternos abraços dos nossos irmãos trabalhadores do Centro de Educação Espírita Boa Nova. E temos esse diálogo hoje tão produtivo para todos nós, né? Assim como nós que conversamos, como também quem está nos assistindo. O Matheus, assim, seu Jader. Eu vou combinar aqui com ele agora já de imediato que o seu deixa para outra hora. Aliás, nem para outra hora. É Jader e pronto, acabou. Certo, Matheus? Claro. Tá? Então vamos ver se fechou. É seu Jader ou Jader? Jader. Jader, beleza. E o meu papo hoje, na verdade, vai versar sobre vários assuntos dentro da lógica da doutrina espírita. E de imediato, Matheus, nós estamos gravando esse programa quase que às vésperas, digamos assim, do dia de finados. E eu vou começar te fazendo um questionamento. As pessoas dizem o seguinte: felizmente, ou graças a Deus, o fulano ou a fulana descansou. O que a doutrina diz a respeito desse descansou, a respeito do que vem depois? Isso é muito interessante porque criou-se na nossa cultura, né, que a vida é trabalhosa, né, e que de certa forma gera um certo cansaço em nós. Mas o espírito, né, a alma da pessoa, ela não necessita descansar. O que ocorre realmente é o descanso do nosso corpo, desse nosso companheiro que nos acompanhou toda essa jornada. Mas o espírito, ele não sente essa necessidade de descansar. Assim, logo quando ele sai da vida corpórea, ele passa por aquele momento de transição da vida física para o retorno ao plano espiritual, e logo depois, assim como que ele já estiver preparado, ele retoma as suas atividades, o labor agora na vida espiritual. Nós vamos ter, por exemplo, na obra Nosso Lar, o André Luiz, que ele passa pela desencarnação e logo ele já começa a ter esse trabalho. Mas o espírito, ele não sente o cansaço ou a necessidade de descansar. O espírito está sempre no contínuo progresso. Então, o descansar seria do corpo físico, do corpo material. Mas o espírito, nós, enquanto espíritos, não iremos fazer esse descanso como a nossa cultura conhece. Nós continuaremos o nosso trabalho de evolução, porque o cansaço é físico e não espiritual. Até porque espírito não tem músculo, não tem para cansar, né? Esgotar. O esgoto é a matéria, né? A nossa energia espiritual, ela não acaba por não esgotar. Agora, Matheus, por que inclusive em obras espíritas, e não só em obras, mas inclusive em sessões mediúnicas, digamos, nos trabalhos mediúnicos, alguns espíritos se manifestam alegando que sentem fome, que sentem sede. Como é que se explica isso? É a dificuldade que os espíritos têm de largar as vicissitudes e as necessidades da matéria. Então, quando nós estamos tão apegados à sede ou à fome, por não compreender esse momento de transição, é no qual o espírito acaba por manifestar a necessidade de se alimentar. Mas para o seu corpo espiritual, não há essa necessidade
de repor as energias que o alimento coloca. É aquela dificuldade que muitas vezes acontece, que desencarnou, né, morreu, ele acabou morrendo, terminando as energias do corpo físico, mas o corpo espiritual ele ainda não consegue se sentir naquele estado, como se ele ainda estivesse encarnado. Então essa dificuldade de se desentranhar da matéria é o que acaba por levar eles a manifestar a necessidade, ou então a questão de se sentir num ambiente escuro, necessidade de ver luz. Tudo isso é porque ainda encontra-se preso às vicissitudes e às limitações da matéria. É esse período de transição que às vezes se torna dificultoso para alguns dos nossos irmãos. E aí ele sente essa necessidade de se alimentar e de tomar água. Mas não é necessário. Logo quando ele começa a compreender o momento pelo qual ele está passando, essas necessidades físicas que ele aponta, eles acabam sendo sanadas. E aí ele já não sente mais essa presença, essa necessidade de ter se alimentado. E esse período digamos assim, de transição, ele demora o quê? Por exemplo, quanto tempo? Um mês? 2 semanas? Um ano? O que a literatura nos diz é que não existe, né, um prazo, Isso um depende tempo. de Depende de cada espírito, né? Alguns que já estão preparados para o seu desencarne, espíritos mais evoluídos, ou que têm uma melhor compreensão do que seria a vida, e a vida no plano terreno e a vida no plano espiritual, essa transição ocorre praticamente de imediato. Outros encontram algumas dificuldades. Nós vamos ver isso bem narrado por Kardec na obra Céu e Inferno, na qual ele traz na segunda parte vários relatos de espíritos, por exemplo, que encontram uma dificuldade e passam por anos, meses, ainda presos às necessidades da matéria. Outros se desvinculam praticamente quando ocorre o seu desencarnar. Enfermidades do corpo. O fulano está doente. O que significa, como algumas obras espíritas trazem, enfermidade da alma? O espírito, a alma, digamos assim, o espírito adoece? O que nós vamos referir, a doutrina vai se referir quanto à enfermidade da alma, o que seria a enfermidade do corpo físico? É tudo aquilo que nós sentimos e nós podemos até mesmo retirar através de um procedimento cirúrgico, né? O da alma está ligado às doenças psicológicas, as doenças emocionais, o ódio, a raiva, isso são doenças da alma. Mas por que chamam de doença, né? Porque é algo que faz mal ao espírito, mas é um conjunto de energias que o espírito acaba acumulando e focando para aquela questão que é negativa e acaba sendo considerado como uma doença. Mas as doenças da alma seriam isso, o ódio, a raiva, tudo aquilo que nós pensamos e que venha nos prejudicar. Então, não é muito difícil de nós termos um sentimento, às vezes, de ódio, às vezes no nosso dia a dia, ou de raiva, e nós sentimos que aquilo nos machuca, né? É quando nós falamos, dói aqui no peito. Quando dói aqui no peito, aquele coração que a gente não consegue tirar, a gente começa a sentir, essa é, podemos dizer assim, a doença da alma, né? E que muitas vezes esses sentimentos vai, sim, deixando marcas no nosso perispírito, né? E essa questão é que nós devemos sempre cuidar. Enquanto o corpo físico, a doença do corpo físico nós vamos tratar com remédio, a doença da alma nós vamos tratar com as nossas orações, com a nossa fé. Então essa seria a questão da doença da alma. É algo praticamente invisível, mas que nós sentimos. É aquilo que dói no peito, né? Que nós não dói aqui no meio, no coraçãozinho. E o espírito, quando o corpo morre, ele leva, digamos assim, algumas doenças da alma lá para o outro lado, como ódio, desamor, enfim. Ele leva esses sentimentos que ele tinha aqui por determinadas pessoas, por exemplo? Infelizmente, alguns acabam por levar. É como nós, o seu Jader relatou, Jader relatou, nas sessões mediúnicas, às vezes nós assim como revelam ter sede, revelam ter fome, muitos revelam ter ódio de alguma pessoa. Então esse sentimento pode sim o espírito carregar, porque é algo do espírito e não do corpo físico. Então a doença corpórea fica com o corpo que acabou de descansar, mas esse sentimento infelizmente pode ainda o espírito carregar até compreender a necessidade de amar. Até ele se dar conta que aquilo está fazendo mal para ele, digamos assim. Sim, em algum momento ele vai compreender.
né? Nós já tivemos em uma situação evolutiva inferior à na qual nos encontramos agora. Nós fomos compreendendo. Então pode durar, assim como o processo de desencarnação durar muito tempo, alguns espíritos compreendem a necessidade de mudar aquele sentimento pelo mal que está lhe fazendo. Outros demoram anos para compreender isso, e aí nós vamos ter sucessivas reencarnações na qual aquele sentimento ainda acaba por estar presente naquele espírito, mas em algum momento esse espírito vai acabar compreendendo que aquele sentimento não deve ser mantido e que aquilo está lhe prejudicando a evolução. Agora, Mateus, normalmente, quer dizer, o normal seria, por exemplo, a pessoa nascer, crescer, viver um determinado tempo e, posteriormente, morrer, certo? Aí ela teria, nesse espaço de tempo, todas as possibilidades de errar ou acertar, certo? Agora, o que o Espiritismo nos diz a respeito daquelas crianças, por exemplo, que nascem, crescem e não chegam à vida adulta, ou seja, não tem todas as possibilidades, todas as chances, melhor dizendo, de acertar e nem de errar. E, no entanto, eu, Jader, já 71 anos, já tive todas essas chances de aprendizado para melhorar e chegar melhor lá do outro lado. Por que uma criança morre em tenra idade segundo a ótica, segundo a visão da doutrina espírita? O que nós temos que compreender é que nós reencarnamos para recuperar algo do passado e também a necessidade de evoluir. Só que nós não sabemos quanto tempo necessita para que essa evolução ou essa compreensão ocorra. Pode ser que para determinado espírito apenas 2 anos de vida terrestre, de vida corpórea, sejam necessários, ou ainda aqueles que acabam por desencarnar ainda durante a gestação, né, alguns meses no ventre da mãe, acaba por sair. É o tempo necessário para compreender. Alguns precisam apenas de uma pequena amostragem da limitação física. Porque nós podemos até pensar, se é necessário passar tanto tempo, nós vemos hoje irmãos com 110 anos, né, comemorando, aí podemos pensar no contrário. Mas o que mais precisa aprender? Já está há 110 anos aqui no corpo, no plano físico, o que mais essa pessoa precisa aprender, né? Então isso é individual de cada espírito. A expectativa de vida, hoje que nossos governos colocam, é mais uma questão organizacional do homem, né? Sim. Mas para a espiritualidade é o tempo necessário para que aquele espírito tenha a compreensão. Às vezes precisa apenas experimentar alguns meses da prisão da matéria para que ele consiga compreender alguns dos ensinamentos de Deus. Então, por isso que vai ter. É que nós vemos, por exemplo, na criança, uma figura tão frágil, né? Tanto Exato. amor que nós dedicamos. Então, sem compreender a perda de uma criança é muito difícil e doloroso para qualquer um. Porque, como dizem, a ordem natural seria os pais morrerem antes dos filhos. Exatamente. E aí, quando inverte isso, vem o sentimento, às vezes, erroneamente, culpamos a Deus ou questionamos a Deus como fosse uma punição, mas não era uma punição aos pais, e sim uma aprendizagem aos filhos, né? Mateus, estou terminando o primeiro bloco, mas a gente vai voltar a falar sobre outros assuntos, inclusive, no segundo bloco. Não saia daí. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro. Eu estou batendo um papo hoje, para quem está chegando agora, está ligando a TV agora, nesse momento, com o Matheus Preto. O Matheus vem lá do Centro de Educação Espírita Boa Nova, conforme diz na camiseta dele, muito apropriada para o momento que nós estamos aqui agora batendo um papo. No primeiro bloco, eu priorizei mais a vida após a morte. Mas eu vou fazer mais uma perguntinha para o Matheus, perguntando para ele se existe céu, inferno e purgatório, porque eu me criei, digamos, até a minha adolescência escutando isso aí. O que a doutrina espírita fala a esse respeito? O céu e o inferno que nós vamos ter e o purgatório, ele começa na nossa cultura quando ainda nós tínhamos as religiões que predominavam na época, a necessidade de gerar o temor, né? Muitas vezes nós tínhamos a imagem do Deus mau, né? Então Deus castigando, mandando para o inferno. Como é que é? Primeiro Testamento? Isso, que ele acaba falando nessa questão que acaba o Antigo Testamento, que vai ter o Deus mau, né? Mas os espíritos superiores vêm nos revelar, através do Espiritismo, que esse inferno nada mais é do que um estado de consciência. Ele não existe por criação de Deus. Tanto é que nós podemos viver o nosso próprio inferno, vamos dizer assim, ainda encarnados. Porque nós acumulamos tantos pensamentos negativos na qual nós nos envolvemos em uma energia que mais nos prejudica do que venha nos fazer bem. Então, o inferno, para a doutrina espírita, ele é um estado de consciência, mas não existe da forma com que ela foi apresentada para nós, né, pelas as primeiras religiões, as religiões mais tradicionais, como sendo um local criado por Deus, para que aquelas pessoas que foram mal lá sofrerem, pagarem pelos seus pecados, né? Enquanto o inferno vai durar de cada um, individual de cada um, enquanto pendurar aquilo que nós falamos no primeiro bloco, de mantermos o ódio, a raiva, isso tudo gera o nosso próprio inferno, porque ele é, na verdade, um estado de consciência do espírito. Não significa dizer que ele vá, por exemplo, para o umbral. E por que o Espiritismo fala em o umbral? O umbral, na verdade, se nós pegarmos a origem da palavra, né, o umbral, ele é caminho do portão, né? Ele é como se fosse um portão. Todos nós acabamos passando por essa região umbralina, porque ainda no momento em que nós estamos tomando a consciência dessa nossa desencarnação. Então, enquanto nós estamos alimentando esses sentimentos poucos valorativos, estamos com energias pesadas, né? Cria-se essa região umbralina, aonde outros espíritos também que ali estão mantêm essa mesma vibração. Então o umbral nada mais seria que uma região na qual mantém-se uma vibração de energias inferior, né, a que é desejada, onde ainda existe alimentando o ódio, alimentando a raiva, como nós vamos ver, novamente repito, na obra de André Luiz, O Nosso Lar, a qual ele passa por aquela região umbralina. Mas não é algo que nós vamos ficar definitivamente. Esse inferno, que é esse estado de consciência e essa região umbralina, ela é algo temporário. Nenhum espírito perece eternamente nessas regiões. Mas são essa região, ou o inferno que nós temos que ter consciência que é tudo um estado de consciência nossa, uma criação dos espíritos ainda inferiores, que ainda não compreenderam a lei de Deus. Aqueles que já têm a compreensão do significado das leis de Deus, eles sequer passam por esse momento, né? Porque eles já conseguem ascender a outras energias e outras formas de pensamento na qual eles acabam passando por essa região umbralina. Mas ela é diferente daquele inferno que nós temos ilustrado em nossas mentes, e que nos foi apresentado, principalmente na infância, né? O primeiro contato que nós vamos ter é com aquele inferno. Se eu entendi, o umbral não é um lugar específico, um lugar físico. Tem no universo,
no mundo, na galáxia, tem um umbral. Não é assim, né? É nós que criamos em nós um umbral. É mais ou menos por aí? É mais ou menos isso. Nós vamos ver assim, ó, várias esferas do plano espiritual, né? E quanto mais densos são e mais materiais são os nossos pensamentos, né? Perfeito. Mais próximos nós vamos estar, por exemplo, do orbe terrestre, né? Quanto mais nós nos livramos e conseguimos filtrar esses nossos pensamentos, nós iremos ascender a outros níveis espirituais, da qual nós pouco passaremos, ou então passaremos momento algum nessas regiões mais densas. Não existe algo fixo, seja bem-vindo ao umbral, vamos dizer assim. Não, esse local não existe, vai ser uma criação. Eu posso sair daqui agora e entrar numa energia muito ruim, uma energia de ódio, no trânsito, por exemplo, sair, e naquele momento eu criar um umbral em torno de mim, porque eu estou criando aquela energia, eu estou volto por uma energia negativa, né? Perfeito. Mas o nosso céu, né? E vamos dizer assim, o nosso inferno, ele está onde nós estamos e conforme os pensamentos e conforme nós também alimentamos a nossa fé. Isso é que vai criar ou não uma região tida como região umbralina. Perfeito. Agora, vamos sair um pouco do umbral e vamos voltar para cá. Gêmeos. Dois irmãos nascem gêmeos. Univitelinos, inclusive, certo? Esses dois irmãos são idênticos fisicamente, mas por que nascer idênticos fisicamente? Se são, às vezes, tão diferentes em forma de pensar, de agir, psicologicamente, inclusive. Isso é interessante porque assim, a matéria física, a gente consegue replicá-la, né? E assim como ocorre com os gêmeos. Mas o espírito, ele é único. Tem-se como gêmeos porque são fisicamente, como o Jader falou, corpos semelhantes. Mas o espírito, cada um enfrentou uma experiência, cada um passou por determinadas provas, determinadas expiações. E até nós temos muitas vezes a imagem do gêmeo bom e o gêmeo mau, né? Eles acabam vindo, esses espíritos encarnando como gêmeos, dividindo o mesmo ventre, né? Como também uma forma de prova. Em outras vidas, por vezes, esses irmãos foram inimigos e agora eles vêm com a missão de experimentar o amor fraternal, né? Experimentar um amor de uma família. Então, a diferença vai estar da forma de agir, porque os espíritos são diferentes. A matéria é igual ou semelhante, mas aqui o que move ela, que é a alma, essas vão ser diferentes. Diferentes experiências, diferentes expectativas com esse momento de reencarnação. Alguns compreendendo o porquê que estão aqui reencarnando, que é para evoluir. Outros, então, estacionando, né? E não querendo essa evolução. Então, vai ter essa diferença de comportamento, porque a matéria não vai refletir o que é a essência do espírito. Eu falei sobre os gêmeos para agora avançar um pouquinho mais, para complicar um pouquinho mais, na verdade. Gêmeos siameses. Qual é a explicação que a doutrina espírita dá para essa necessidade? Não só virem juntos, como é que eu vou dizer, grudados um no outro por algum órgão, mas passarem a vida inteira assim. Essa questão das gêmeos siameses, se nós pegarmos culturas mais antigas, ou até na sociedade, no entendimento antigo, era mais ou menos como uma punição dos deuses, Sim, né? Sim, exatamente. Nós tínhamos uma forma de punir. Mas se nós formos compreender a lei de Deus, e que um Deus que não pune, né? Mas um Deus que quer que nós compreendamos a necessidade de amar, talvez estejamos aí presentes da maior forma de amor possível. Por quê? Às vezes é difícil nós amarmos o meu irmão que convive na mesma casa que eu, né? Imagina então, dividindo o mesmo corpo, às vezes o mesmo órgão vital. É uma das maiores provas que pode ter, a maior expiação para aqueles dois espíritos, né? Não é uma punição. Eles, vocês
estão há 10 vidas em guerra, agora vocês vão aprender a ficar juntos, né? Uma forma de punir isso. Então, não é aproximar o ódio, é a intenção de que eles se aproximem. E se nós pensarmos também do coração como uma representação do amor, né? É o momento em que o coração físico daqueles dali estão mais próximos, né? Então, o objetivo é eles amarem, compreenderem a necessidade de estarem juntos, da fraternidade. Nós temos casos de gêmeos siameses que já passaram pela infância, pela juventude, chegam à fase adulta, né? E conseguem compreender a viver em sociedade, estando 24 horas presentes. E alguns, inclusive, é oferecida a oportunidade de fazer a cirurgia que pode separar os corpos e eles negam. Eles querem continuar unidos, porque eles têm, se não uma consciência do que foi plena do que lhe foi dito no plano espiritual, mas uma consciência daquela missão para a qual eles vieram. E muitas vezes é de permanecerem juntos, ligados pelo corpo físico, né? Eu já abordei aqui em outros programas sobre o planejamento espiritual. Os gêmeos siameses não só está na programação espiritual deles, como eles sabem que vão nascer siameses, e não somente sabem, como em alguns casos eles chegam inclusive a pedir para nascerem gêmeos siameses? Sim, esse momento, assim, que nós vivemos aqui no mundo de provas e expiações, né? E como eu disse antes, o que vem a acontecer conosco, os gêmeos siameses, não é uma forma de punição. Então eles podem, muitas vezes, esses irmãos, quando é colocado, olha, vocês passaram aqui 10 vidas, é briga, é conflito, são guerras que vocês criam um contra o outro, vocês têm que viver como irmãos que são. Então eles podem escolher como uma das expiações pelas quais eles passaram, de virem nessa situação de corpos ligados como gêmeos siameses. Eles podem escolher, assim como também pode lhes serem dado a eles essa missão de vir com essa ligação corpórea. Mateus, a produção está me dizendo que faltam 2 minutos, certo? Mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta para ti antes da gente encerrar o programa. Anjo de guarda, todas as religiões dizem que nós temos um, né? E nessa vida a gente passa por tremendas dificuldades. Se nós temos um anjo de guarda que nos protege, nos guia, por que ele não nos protege das dificuldades? Porque ele é um anjo da guarda, mas ele não é um empregado à nossa disposição. Ele vem a nos proteger e nos orientar para que nós consigamos fazer e cumprir a nossa missão. Às vezes é aquela voz da consciência na qual nós nos recolhemos em oração, né? Que decisão tomar? A ou B? Aí vem aquela vozinha B. Mas é B, ele dá uma orientação, ele não vai lhe empurrar para o caminho B, ele né? não resolve o teu problema. Ele não vai resolver, ele vai lhe orientar, lhe proteger, transmitir energias positivas, rogar a Deus, orar por nós também, para que nós compreendamos o nosso caminho. Então, ele sempre vai nos auxiliar, mas ele não vai nos pegar, vamos dizer assim, no colo, né? E trilhar o caminho para nós. Ele vai indicar qual seria o melhor. Mas, entre o pensar, ele compartilha conosco, mas o agir vai ser nosso. Então, por esta razão que ele não vai... Até porque ele não seria justo ele fazer isso por nós, né? Porque o que nós iríamos evoluir se ele nos entregasse tudo já, as decisões já prontas. Perfeito. Ele deseja a nossa evolução e não que venha cumprir tudo por nós. Mateus, antes de te agradecer, eu deixo o tempo que tu precisares, para se tu quiser deixar uma mensagem, por favor, fica à vontade. Jandro, queria agradecer essa oportunidade de estarmos aqui. As pessoas que estão nos vendo, e sempre com uma mensagem de fé que eu e os trabalhadores do Boa Nova desejamos a todos. Passamos por momentos difíceis, passamos por uma pandemia, agora estamos passando por momentos de recuperação e principalmente manter a fé. Isso tudo que nós estamos passando não é uma punição de Deus, não é nada. Às vezes nós precisamos daquele empurrãozinho para acelerar, né? Como
disseste dos gêmeos siameses. De certa forma, nós nos tornamos no momento em que temos que nos isolar e toda a família se reencontra em casa, né? E não estava acostumados a ficar 24 horas por dia em casa. É ter a fé. A fé está dentro de cada um de nós. E assim nós conseguiremos passar por todos esses momentos difíceis, pela qual nós já passamos, que já é uma conquista enorme de estarmos aqui hoje. Iremos enfrentar outros momentos difíceis, mas todos são provas, fardos das quais nós temos condições de carregar e melhorar. A evolução irá acontecer. Devemos contribuir e colaborar para que essa evolução planetária venha a se concretizar, mudando primeiro o interior, nossos sentimentos, sarando essas doenças da alma que ainda temos, né? Para que possamos contribuir, amar ao próximo, e esperamos que todos estejam em suas casas ou no seu trabalho, protegidos, colaborando consigo mesmo e também com o próximo, que é um exemplo de compaixão, amar ao próximo como a si mesmo, né? Exatamente. Mateus, eu gostaria agora sim de agradecer muito pela tua presença aqui nesse papo gostoso que a gente teve sobre alguns assuntos que julguei pertinentes trazer para ti, certo? Transmite meu abraço lá para o Éder, para a Lucia, enfim, para todos os trabalhadores do Centro Espírita de Educação Espírita Boa Nova lá de Camobi, certo? Excelente. E dizendo isso, quero agradecer também a você que nos assistiu, nos prestigia, agradecendo também aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina e Ótica Silvio Joalheiro. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita. Apoio cultural. Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.